Olá, está no ar o UNIT Notícias. O Memorial de Sergipe conta com uma grande diversidade de acervos e um dos mais impressionantes é o do Núcleo de Arqueologia. O UNIT Notícias conversou com o coordenador do núcleo, o professor João Mozart. Acompanhe. Pensar nas experiências dos povos originários é sempre entender esses ecos do passado que se encontra latente, né? São processos de resistência que ressignificam o tempo todo. Essa materialidade humana, mas ao mesmo tempo uma materialidade sensível, produz uma lógica e ao mesmo tempo cosmológica de pensar seus processos de existência e ao mesmo tempo as suas relações de poder. Então, essas materialidades, essa cultura material preservada e que faz parte do acervo de Augusto Garcês, produz sempre narrativas de diferentes realidades do Brasil. Nós temos a Lei 11.645/2008, que fala das experiências dos povos originários, atrelada também à Lei 10.639/2003, que demonstra, né, a potencialidade dessas tecnologias humanas. Eu sempre digo que pensar o mundo da materialidade dos povos originários é entender a forma de pensar, né, sua forma de pensar. É uma filosofia. Essa filosofia que potencializa outra maneira de existir, que sai de uma forma eurocentrada e adentra as suas pluralidades. Então, nós temos aqui chocós, nós temos aqui os fucaxós, que representam essa dinâmica cultural existente em nosso estado. Fora isso, o dos povos xingu, que a partir dessa materialidade se adentra ao mundo religioso. Você adentra a esse outro universo produzido a partir de uma narrativa de si. Pensar nos povos originais é atual, é pertinente, é relevante, no que se refere a pensar a nossa própria origem, a nossa ancestralidade. Então, quando estamos discutindo a perspectiva dessa cultura, que ainda é dinâmica em nossos processos relacionais, é sempre captar, né? Eu sempre digo que é os ecos do passado, né? Então, as comunidades, os povos originários sempre deixaram esses repertórios de luta, desde a técnica da casa, o barro, né, a utilização do barro. Esses elementos foram sempre se sofisticando ao longo do tempo. Então, desde a linguagem também, né? Nossa cultura é toda permeada. A gente poderia falar do beiju, a gente poderia falar do saroio, elementos que compõem esse processo de resistência em nossa territorialidade. Nós temos um mapa que falamos um pouco sobre essa representação. É interessante que não se tinha um mapa materializado dessas lideranças. O Serigi, o Muribeca, e nós colocamos a Mãe Carira, uma representação feminina que demonstra o poder também das mulheres nesse contexto. Então, pensar que Sergipe foi esse território da resistência, que foi um território de combate, e ao mesmo tempo que não aceitou essa lógica vigente, colocada e ao mesmo tempo, a partir da guerra e da luta, né, imposta aos corpos desses povos originários. Então, a gente tem um território totalmente de resistência e que demarca a partir dos nomes e, ao mesmo tempo, a partir de várias manifestações culturais, como o lambe-sujo, o caboclinho, que demonstra essa dinâmica, né, que vai produzindo uma outra narrativa sobre as experiências que são invisibilizadas em nosso estado. A contribuição ela se dá a partir do contato, né? Eu digo sempre que a função do museu, do memorial, é de comunicar. Se comunicar a partir dessa produção e a partir dessa materialidade que envolve e que, ao mesmo tempo, devolve à sociedade sergipana uma outra linguagem sobre as nossas experiências. Então, quando eu pego a Mãe Carira, que representa uma cidade, a cidade de Carira, e, ao mesmo tempo, a sua memória continua nessa localidade, a gente produz uma outra explosão sensorial, né? Uma explosão no sentido de envolvimento e, ao mesmo tempo, de fortalecimento da nossa própria identidade sobre essas questões que se encontram presentes ainda nos dias atuais. No programa de amanhã, acompanhe a segunda parte da conversa com o professor João Mozart, falando sobre as peças dos povos originários. O UNIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã.